Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, o direito e o dever da criança e do adolescente. Estamos conversando com conselheiras tutelares da cidade de Capivari de Baixo. Tom Luiz e Arielle, último bloco, vamos começar falando sobre, aprofundar na verdade, né? A rede de proteção. Então, até falei no primeiro bloco que quando o ECA foi criado, pensou-se também no sistema de garantias de direito. Porque o Conselho Tutelar, ele não consegue, né, trabalhar ou encaminhar ou atender se nós não tivermos toda uma rede, que é essa rede de proteção, que nos dá o suporte, que ampara o município, né, que vai trabalhar diretamente com a criança. A Arielle comentou até no primeiro bloco também que nós não fazemos atendimento. Né? O Conselho Tutelar, ele é aquele órgão, as pessoas que vão verificar a denúncia, e verificada a denúncia, tu vai encaminhar. Então, é o primeiro contato, né? É o primeiro contato, seria, né, a título mesmo de investigar se aquilo ali realmente tem fundamento, se realmente é uma denúncia que procede, porque também tem denúncias que não procedem, né? Então, a partir do momento, visto essa denúncia, de fato, se ela existir, nós vamos encaminhar para os órgãos que seria essa tal da rede de proteção. Então, hoje, quem faz parte da rede de proteção? Todo município, todos os setores do município fazem parte. A gente costuma dizer que muitas vezes a gente entende o sistema de garantia apenas como educação, a saúde e assistência social. Mas a gente sabe que a segurança pública é importantíssima, eles fazem parte do sistema de garantias de direito e, como tal, tem que proteger a criança e o adolescente. Né? Esse sistema de garantia, essa rede de proteção engloba as escolas dentro da educação, o sistema todo de educação, saúde. Então, se tem um ESF no teu bairro e ele atende criança e adolescente, ele está fazendo parte do sistema de garantia de direito e, como tal, tem que atender com prioridade, com primazia a criança e adolescente. Né? Então, nós temos também o próprio Fórum, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público como parte desse defensor desse direito, e o Ministério Público ainda com uma função que é delimitada no próprio Estatuto da Criança e Adolescente e que diz exatamente o que ele tem que fazer na área da proteção, assim como o Poder Judiciário. Então, assim, nós temos toda essa rede de proteção, porque quando tu identifica uma violência com uma criança ou adolescente, seja ela física, psicológica ou sexual, tu tem que saber para onde que eu vou encaminhar. Então, eu tenho uma criança que está passando por um problema psicológico ou psiquiátrico, então eu vou encaminhar para o CAPS, que é dentro da saúde, eu tenho um serviço, né, que funciona para dar atendimento e suporte para aquela família e para aquela criança. Ah, não, ele precisa de uma avaliação diagnóstica porque ele está com dificuldade de aprendizagem na escola. O problema dele é a aprendizagem. Ele não aprende, então nós vamos encaminhar para o SAAD dentro da educação. Então, por isso que é importante a gente entender a rede, como funciona e toda a rede se conhecer. Porque não necessariamente o Conselho Tutelar é o encaminhador. Não necessariamente. Se tu é policial militar e tu atende uma criança vítima de violência, óbvio que tu vai chamar o Conselho Tutelar e nós vamos fazer um encaminhamento. Mas não te impede de tu, como policial militar, também acionar a rede. Claro. Porque vocês têm esse, né? O Conselho Tutelar, junto com o Ministério Público e o Poder Judiciário, são os únicos órgãos que podem requisitar o serviço. Requisitar, a título mesmo de representar se for negado o serviço. Né? Coisa que em Capivari a gente tem uma boa rede, uma ótima rede, funciona realmente, o serviço efetivo, as crianças são atendidas, claro, dentro das limitações do município, né, tivemos problemas, mas a gente está sempre em contato, então dificilmente é negado um serviço para o Conselho Tutelar, mas não impede também de a rede se conhecer e trocar informações e também encaminhar. Mas a gente tem conhecimento, assim, que em outras cidades, muitos conselhos passam pela dificuldade, a maior dificuldade é, na verdade, essa rede se sentir parte da rede de proteção mesmo e fazer o seu papel, né? Se sentir responsável, né? Sim, aí eles acabam encaminhando quando na verdade para o conselho, quando na verdade poderia estar encaminhando direto para um serviço do município. Importante lembrar também que a sociedade civil, a pessoa que está em casa, né, que está nos ouvindo, também faz parte dessa rede. O cidadão também faz. O cidadão passa. certeza. Então, se eu estou vendo uma criança que ela está numa situação de vulnerabilidade naquele momento, por que não eu encaminhar também aquela criança? Eu bater na porta do serviço e dizer, ó, esse menino está fora da escola. E por que não também, né, procurar os órgãos de proteção? Então, é bem importante que toda a sociedade se faça parte da rede, senão a gente trabalha sozinho e não consegue resultado. O Estatuto da Criança e Adolescente,
ele recebe críticas atualmente, né, em Bastante. diversas áreas. E vocês devem conhecer muito bem essas críticas, porque fala, né, tem uma ênfase muito grande nos direitos, né, Isso. e as pessoas, a sociedade em geral, né, nós ficamos sabendo que cobram muito a questão de deveres também, de criança, né, da criança e do adolescente. Vocês poderiam comentar alguma coisa para a gente acerca dos deveres das crianças e adolescentes? Então, Peterson, o que a gente costuma ver, né, na mídia, através de redes sociais, ou até nas conversas, bate-papo com a família, a gente tem bastante discussão. Como conselheiras tutelares, nós defendemos muito o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente defende também porque a gente conhece e vive ele na prática. E as críticas que tem ao Estatuto realmente são de pessoas que não conhecem, ou que vão pela onda, né, popular de apenas pelo senso comum. Pelo senso comum, eles têm muito direito, criança tem muito direito, adolescente tem muito direito. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado, a base dele foi a Constituição Federal de 88. E o artigo 227, ele já diz ali que a criança e o adolescente, ele tem direito como todo cidadão. Então ele não tem mais direito. Isso é um equívoco quando a gente diz que a criança e o adolescente tem muitos direitos. Na verdade, eles têm os mesmos direitos que todo cidadão brasileiro tem. A diferença que o Estatuto veio trazer, e que era uma época, né, de militância grande lá das pessoas da sociedade como civil organizada, que militavam justamente para que tivesse um estatuto, né, para que tivesse uma lei à parte para criança e adolescente, foi justamente para garantir a prioridade absoluta. Para que a gente entendesse que eles têm os mesmos direitos que nós, porém eles são prioridade absoluta. Pela condição de estar em formação. Pela condição de estar em desenvolvimento. E ele ele vai trazer ali os direitos dele, mas também ele vai garantir os deveres. E os deveres são justamente para os responsáveis, que é isso que a gente tem que entender. Quando tu cria uma criança e ela está em desenvolvimento, quem é responsável por ela? Exatamente. Os responsáveis legais. Nosso programa realmente chegou ao fim. Que pena. Nosso tempo acabou, passa muito rápido. É muito assunto, né? Então, gostaria de deixar meu agradecimento, né, imensamente agradecer a presença de vocês, trazer essas informações extremamente significativas e importantes para as pessoas, né, da comunidade que nos assistem. Mais uma vez, obrigado. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar repassando essas informações para a sociedade. Muito obrigado bom. mais uma vez. Obrigada, nós que agradecemos. E o programa Pensando em Segurança fica por aqui. Meu muito obrigado a você que nos assiste e nos acompanha. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.